Se há uma cidade entre todas as que visitamos que nos impactou, é esta Sarajevo. Uma cidade marcada pela convivência de culturas, pela história que suas ruas contam e pela resiliência de um povo que já passou por muita coisa e ainda continua de pé. Se você está planejando uma viagem ou simplesmente quer conhecer um lugar que te conquista desde o primeiro momento, te convido a ficar e a explorar Sarajevo com a gente. Companheiros de viagem, bem-vindos a Sarajevo. Sarajevo está no coração da Bósnia e Herzegovina, cercada por montanhas que a abraçam e que por muito tempo também a isolaram. Por aqui passaram impérios, religiões e culturas diferentes, e cada uma deixou sua marca. Durante séculos, foi um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, um lugar onde mesquitas, igrejas e sinagogas aprenderam a conviver a poucos metros de distância. Mas Sarajevo também foi palco de alguns dos momentos mais decisivos e mais dolorosos da história europeia recente. Entender onde fica Sarajevo é começar a entender por que ela é como é. Chegávamos a Sarajevo de carro vindo da Sérvia. Era nosso primeiro contato com a Bósnia e Herzegovina, e a expectativa era grande. Estávamos ansiosas para conhecer a cidade, senti-la e entendê-la pelas ruas. Nosso hotel estava em uma localização ideal, bem no começo do centro histórico. Os detalhes práticos da visita deixamos, como sempre, para o final do vídeo. Agora deixamos as malas e saímos para caminhar por ruas que têm muito a contar. Começamos a caminhada. Estava muito calor, era final de julho. 2 dias era o tempo que pensávamos dedicar à cidade, mas nem bem. Pisamos a rua, percebemos que era um erro. Sarajevo merecia mais, obrigada. A cidade nos deu um choque de energia. Sentimos que havia muito mais do que esperávamos, e com o passar das horas, essa sensação só se confirmava. Caminhando pelo centro, quase sem procurar, chegamos a um ponto muito especial. Agora, vamos seguir caminhando por Sarajevo. Decidimos começar o passeio pela parte otomana da cidade. As mesquitas, as construções, os comércios, tudo nos chamava atenção. A parte austro-húngara deixaríamos para depois. Para esse primeiro contato, escolhemos fazer com uma guia. Um free tour nos daria o pontapé inicial para começar a entender Sarajevo. Não vamos nos deter muito em explicar a modalidade, porque já a utilizamos muitas vezes. A reserva é gratuita e você contribui ao final como preferir. Só acrescento que a guia foi maravilhosa, com um espanhol perfeito que ela aprendeu, para nossa surpresa, assistindo novelas latino-americanas. Inscreva-se no canal. Em uma cidade como esta, é uma ótima maneira de começar a conhecer sua história. Com fatos como o atentado que deu início à Primeira Guerra Mundial, ocorrido bem aqui, até os acontecimentos mais recentes, quando a Iugoslávia se desintegrou e a Guerra da Bósnia deixou Sarajevo no centro da história. Deixo para vocês, como sempre, o link na descrição e no blog e aqui o QR na tela para fazer a reserva. Nossos passos nos levam por ruas com um charme muito especial, até chegarmos ao coração da cidade antiga, a Praça Bastiašija.
Desde o século XV, este foi o centro comercial e social de Sarajevo. A fonte de madeira que vemos hoje. A Seville marcava o lugar onde os viajantes paravam para descansar, se encontrar, tomar água enquanto estavam na cidade. Ao seu redor, as oficinas, os cafés e os mercados continuam ocupando o mesmo lugar de séculos atrás. Baixia Chia não é apenas uma praça, é o ponto onde Sarajevo começou a pulsar. A poucos passos daqui, passos que quase conseguimos sentir. Pela fascinação com o que fazíamos no percurso, chegávamos à prefeitura de Sarajevo, às margens do rio Mijesca. Este edifício, conhecido como Vijećnica, é um dos grandes símbolos da cidade. Construído no final do século XIX, combina o estilo mourisco espanhol com detalhes arabescos. Hoje é a Biblioteca Nacional e Universitária da Bósnia e Herzegovina. Mas também é um lugar carregado de memória. Durante a Guerra dos anos 90, foi incendiado e ficou quase completamente destruído. Aqui se perderam milhares de livros e documentos, parte da memória escrita do país hoje restaurado. Volte novamente para o Rio como testemunha silenciosa de tudo o que Sarajevo foi, do que perdeu e do que decidiu reconstruir. A poucos metros da prefeitura, encontramos as típicas letras da cidade onde podemos tirar aquela foto linda. O Mijesca continua correndo ao seu lado, unindo bairros, épocas e capítulos muito diferentes da história desta cidade. Nossa caminhada continua lentamente ao lado do rio, ainda fascinadas com essa primeira impressão da cidade. E chegamos a um lugar pequeno em tamanho, mas enorme em significado: a Ponte Latino. Foi aqui, em 1914, onde um atentado deu início à Primeira Guerra Mundial. Bem nesta esquina, em frente à ponte, está o Museu de Sarajevo. Nesta esquina, você pode ver a recriação do automóvel em que viajavam o arquiduque Francisco Fernando e sua esposa. No dia do ataque, lá se. O Museu de Sarajevo era uma opção para visitar, mas decidimos deixar para o dia seguinte. Amanhã, visitaríamos vários museus e aproveitaríamos para conhecer este com mais calma e perspectiva. Por enquanto, continuamos caminhando. Deixamos para trás a Ponte Latino e voltamos a nos embrenhar nas ruas do centro histórico, buscando outra forma de sentir. Caminhamos até a mesquita Gazius Redbeck, a maior de Sarajevo. Seu nome faz referência ao governador otomano que mandou construí-la no início do século XVI, quando Sarajevo se desenvolvia como centro comercial e cultural nos Balcãs. Esta mesquita não é apenas um local de oração, mas um dos monumentos mais representativos da arquitetura otomana em toda a Bósnia e Herzegovina.
Se quiserem entrar, há informações práticas importantes. Ela está aberta para visitantes fora dos horários de oração, que geralmente são pela manhã e no meio da tarde. Se vocês chegarem no horário da oração, vão ter que esperar e depois eles vão reabrir para que vocês possam entrar. A entrada custa 5 marcos conversíveis, que são aproximadamente 2,5 euros. Antes de entrar, é preciso tirar os sapatos e se vestir de forma respeitosa, cobrindo os ombros e as pernas. E para nós mulheres, também é solicitado cobrir a cabeça. Como sempre, eu aconselho levar alguns lenços na bolsa para poder se cobrir rapidamente quando quiser visitar alguns templos ou mesquitas. De qualquer forma, eles fornecem lenços para que você possa se cobrir. Uma vez lá dentro, o ambiente muda. A luz entra suavemente pelas janelas. As inscrições e os detalhes em madeira contam séculos de história. E o silêncio, não absoluto, mas respeitoso, transforma esse espaço em uma pausa necessária. Sair para o pátio, ver a fonte e sentir como a cidade pulsa ao redor é uma daquelas experiências que a gente não esquece em uma viagem. Ainda não tínhamos falado sobre a moeda da Bósnia. Na Bósnia e Herzegovina, a moeda é o marco conversível e 1 euro equivale aproximadamente a 2 marcos conversíveis. Um pouquinho menos, mas é mais fácil fazer a conta se você pensar. 1 euro, 2 marcos, porque assim é só dividir por 2 e pronto. É muito simples. Para a prática e para o dia a dia. O comum é usar dinheiro em espécie, principalmente no centro histórico, em cafés, bazares e pequenos comércios. Mas os cartões são bem aceitos em lojas maiores? Como dissemos, alguns lugares aceitam cartão, mas nem todos. Por isso, é bom levar um pouco de dinheiro em espécie para circular tranquilamente pela cidade. A poucos metros da mesquita, fica a Torre do Relógio de Sarajevo. É uma das particularidades da cidade, porque seu relógio não marca a hora convencional. Funciona de acordo com o horário lunar e é ajustado todos os dias para indicar o momento exato da oração. É uma torre do período otomano e continua funcionando até hoje, tornando-se mais um exemplo de como as tradições continuam presentes na vida cotidiana de Sarajevo. E ao redor de tudo isso, o bairro de Başakşehir. Este bairro comercial existe há séculos e mantém em grande parte a mesma função que tinha na época otomana. Ruas estreitas, oficinas artesanais, barracas de comida, cafés e pequenos comércios. É uma área muito animada durante todo o dia, também à noite, e um dos melhores lugares para caminhar sem rumo, observar e sentir o pulsar da cidade. Aqui Sarajevo se sente viva. Sarajevo. Você está gostando? Se o vídeo também está te ajudando. A gente te convida a se inscrever para não perder nenhuma das nossas guias por diferentes países. E também para você curtir e compartilhar com os amigos, que assim como você e eu, gostam de montar seus próprios roteiros. Agora aqui, outra mesquita, Başakşehir, foi restaurada devido aos danos sofridos na última guerra
e declarada Monumento Histórico Nacional em 2006. A poucos passos da Torre do Relógio, chegamos ao Bazar Gácios Rebede, um bazar coberto de música. Este mercado coberto foi construído no século XVI para proteger o comércio e dar segurança aos comerciantes. Aqui são vendidos desde especiarias e doces típicos até artesanatos e lembrancinhas. Caminhar pelos seus corredores é uma viagem por si só, porque ainda conserva a estrutura original e o ambiente da época otomana. É o lugar perfeito para ver como a vida cotidiana e a história se misturam em Sarajevo. Saímos do bazar e fomos experimentar um dos tesouros mais reconhecíveis da cidade, o café bósnio. É servido forte, com espuma na superfície, acompanhado de um copo de água e um torrão de açúcar, e às vezes com um doce típico. É um ritual, uma pausa para observar a cidade, ouvir os sons do bazar e sentir como o passado e o presente convivem juntos. Além disso, é bem acessível. Um café custa entre 2 e 3 marcos e quase sempre é pago em dinheiro. Agora, com as energias renovadas, seguimos em direção à parte austro-húngara de Sarajevo. Aqui a cidade muda de ritmo e de estilo, as ruas ficam mais largas, as fachadas são europeias e cada edifício conta uma nova história. Contrasta fortemente com o centro histórico otomano e é ideal para encerrar nosso primeiro dia de passeio. Daqui temos 3 lugares muito próximos: a Catedral do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja Ortodoxa Catedral. Também o Memorial da Chama Eterna, dedicado a lembrar aqueles que deram suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nos próximos pontos, vamos parar em cada um deles para conhecer seu significado e entender como Sarajevo chegou até os dias de hoje. A Catedral do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja Ortodoxa Catedral da Natividade da Mãe de Deus. Ambas catedrais refletem a diversidade religiosa de Sarajevo. A Catedral Católica impressiona com sua fachada neogótica e vitrais luminosos, assim como com a estátua de João Paulo II que fica em sua frente. Enquanto isso, a ortodoxa deslumbra com seus ícones e afrescos que narram séculos de tradição. Cada um desses lugares vai nos contar um capítulo diferente da história da cidade, desde sua vida religiosa e cultural até os momentos mais sombrios e recentes. Como vocês podem ver, esta cidade tem muito para ver, mas tudo isso que estou mencionando fica bem perto um do outro. O Museu dos Crimes contra a Humanidade e Genocídio, assim como a galeria. Vamos deixar para amanhã, com tempo e mais descansadas para mergulharmos na história recente. Chegamos até a chama eterna, que fica acesa permanentemente. Simboliza a memória e a resiliência da cidade, lembrando aqueles que deram suas vidas por Sarajevo na Segunda Guerra Mundial.
Este trecho do passeio é perfeito para caminhar devagar, tirar fotos e sentir como a história, a cultura e a memória se entrelaçam no coração da cidade. Após passear pela Praça da Libertação, visitar as catedrais e ver a chama eterna, fizemos uma pausa para experimentar uma cerveja local. Sarajevo possui cervejarias e bares históricos, ideais para se refrescar e curtir o clima local. Uma cerveja é a desculpa perfeita para sentar um pouco, observar as pessoas e recarregar as energias antes de continuar explorando. Enquanto nos surpreendíamos com os contrastes, já pensávamos no que deixaríamos para amanhã, que era muita coisa e que, em alguns casos, teríamos que nos deslocar. Um pouco. Antes de continuar nossa caminhada, fizemos uma breve parada em um lugar muito especial, uma das Rosas de Sarajevo. As rosas de Sarajevo são marcas no asfalto das ruas e calçadas da cidade. Causadas pela explosão de morteiros e projéteis durante o cerco à cidade, e que depois foram preenchidas com resina vermelha, como lembrança das vítimas fatais. Cada rosa é uma homenagem silenciosa, um lembrete da vida que se perdeu e da resiliência de Sarajevo. É realmente comovente estar nesse lugar. Aqui caminhamos com respeito, parando e entendendo que cada esquina da cidade tem sua história. Com o passeio do dia completo, voltávamos para o hotel para descansar um pouco e nos prepararmos para sair para jantar. Como vocês podem ver agora nas imagens, todos os pontos estão muito próximos uns dos outros. Então, fazer em qualquer ordem está ótimo. De qualquer forma, o mapa vai ficar no blog. Sarajevo oferece muitas opções gastronômicas, desde restaurantes tradicionais até lugares mais modernos, onde é possível experimentar a culinária local e degustar os pratos típicos da Bósnia. Foi o encerramento perfeito para um primeiro dia intenso, cheio de história, cultura e pequenas experiências do dia a dia que tornam a cidade única. Hoje à noite escolhemos este restaurante, ideal para encerrar o dia. Como sempre, deixamos a conta para que vejam os preços de um jantar típico. Em Sarajevo, na parte otomana da cidade, não é comum servir álcool durante as refeições por motivos religiosos. Embora existam vários lugares onde é possível conseguir, se quiser. Na verdade, vocês estão vendo que nós conseguimos. Provamos pratos locais, curtimos o ambiente e encerramos nosso primeiro dia explorando a cidade. O dia amanhecia em Sarajevo. Hoje iríamos percorrer capítulos tristes da história da cidade, mas decidimos começar com algo diferente, mais leve e descontraído. Nossa primeira parada seria subir no teleférico até uma das montanhas que cercam a cidade, mas no caminho encontramos uma das muitas mesquitas de Sarajevo, a Mesquita do Imperador. Decidimos entrar nessa mesquita para conhecer mais uma por dentro. Estamos na Mesquita do Imperador, uma das mais antigas de Sarajevo. Construída no século XV durante o Império Otomano, seu interior é simples, tranquilo e muito iluminado. Um espaço pensado para a oração e a calma. A entrada é gratuita.
Nosso segundo encontro nesta caminhada seria a Igreja Católica Santo Antônio de Pádua. E agora sim, pegamos o teleférico até o Monte Trevevite. De lá, além das vistas impressionantes, localizamos onde ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno de Sarajevo em 1984. Um lembrete de como esta cidade foi palco de momentos muito diferentes, desde celebrações esportivas até o cerco que aconteceria poucos anos depois. Para subir no teleférico, você compra o bilhete de ida e volta na base. Custa 30 marcos conversíveis, cerca de 15 euros aproximadamente. Lá em cima, é possível explorar o local, seguir mapas informativos e ver restos das construções das pistas olímpicas. O passeio é impressionante, porque as vistas valem cada minuto, e a experiência permite ver a cidade de uma perspectiva única. A verdade é que foi algo que adoramos fazer. O dia estava ensolarado além disso, mas como vocês estão vendo nas imagens, as vistas são maravilhosas. 100% recomendado esse passeio. Recomendo muito essa parada, principalmente pelas vistas e pela panorâmica de Sarajevo que tornam a visita imperdível. Era hora de descer a montanha. Tínhamos reservado um tour que também é uma recomendação. É muito interessante e nos envolve completamente, em um dos capítulos mais tristes da história local, o cerco a Sarajevo. Bósnia e Herzegovina faziam parte do que foi a Iugoslávia. Após a morte do Marechal Josip Broz Tito, começaram os confrontos entre as diferentes repúblicas e a Iugoslávia se dissolveu. No lugar dela, surgiram os países que conhecemos hoje: Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Bósnia e Herzegovina. O cerco a Sarajevo pelo exército sérvio durou 4 anos, de 1990. E 2 a 1996. A cidade está cercada por montanhas que funcionaram como um muro natural, isolando-a enquanto as tropas a bombardeavam continuamente. Partíamos em Laban, passávamos pela tristemente famosa Avenida dos Franco-Atiradores, lugar onde, das colinas, civis eram abatidos. E nosso tour, então, nos levou ao túnel de Sarajevo, construído secretamente durante o cerco para conectar a cidade sitiada com o restante do país. Graças a esse túnel, os habitantes podiam receber alimentos, remédios e suprimentos, e também permitiu a entrada de pessoas que ajudavam a manter a vida da cidade. Caminhar pelo túnel é uma experiência intensa. Permite imaginar as dificuldades daqueles anos e entender um pouco mais tudo o que essa população teve que passar. O tour é com guia em espanhol e custou 30 euros. Atenção aqui, porque embora esteja detalhado na página, às vezes a gente não lê direito. Então vamos esclarecer, porque inclusive aconteceu com a gente de não ter lido. O tour inclui o traslado em uma van. Ao chegar, adicione o valor da entrada do túnel, cerca de 20 marcos conversíveis, aproximadamente 10 euros. Isso não está incluído, então no momento da reserva são 30 euros, e ao chegar, mais 10 euros para a entrada. Mas, como eu estava dizendo, é um tour que nos conecta com a parte da história recente da cidade,
e é extremamente interessante. Vou deixar o link na descrição, no blog e aqui no QR que vocês estão vendo. Depois do tour pelo túnel, voltamos para a cidade com a sensação de ter percorrido um dos capítulos mais difíceis da sua história. Sarajevo guarda lembranças muito intensas em cada esquina. Um deles é o mercado Piazza Mercalli, onde durante o cerco aconteceram bombardeios que deixaram dezenas de vítimas. Hoje o local continua funcionando como mercado, mas placas comemorativas lembram aqueles que perderam a vida. Era hora de escolher pelo menos um museu para visitar na cidade. Aqui se abre um leque de possibilidades. E como eu disse, nós não tínhamos tanto tempo. Embora pensássemos em visitar todos, não havia tempo, então decidimos escolher apenas um. Vou mostrar algumas opções para vocês. Museu de Sarajevo. Este museu oferece uma visão da cidade durante a época austro-húngara, mostrando como era a vida urbana, social e cultural nesse período. É possível ver objetos, painéis explicativos e exposições que ajudam a entender o contexto histórico de Sarajevo antes da Primeira Guerra Mundial. A entrada custa 15 marcos. Museu dos Crimes e Genocídio de Sarajevo. Aqui são documentados os crimes cometidos durante a Guerra da Bósnia, com fotografias, documentos e depoimentos de sobreviventes. A entrada custa 15 marcos. Museu da Infância em Guerra. Este museu mostra a vida das crianças durante o cerco de Sarajevo, com objetos, desenhos e relatos pessoais que transmitem a dureza da guerra sob o olhar delas. A entrada custa 15 marcos, 7,5 euros. E agora, o que nós escolhemos qual foi? Galeria 11, de julho de 1995, um espaço dedicado a lembrar e homenagear as vítimas dos ataques em Srebrenica. A galeria exibe fotografias, depoimentos e obras que transmitem a memória daquele dia trágico, um genocídio durante a Guerra da Bósnia. A entrada custa 18 marcos, cerca de 9 euros aproximadamente. Sem dúvida eu recomendo. É impactante ver as fotografias. Mas como sempre dizemos, não devemos esquecer o passado para não repeti-lo. Ao anoitecer, era a hora do jantar e de comentarmos tudo o que vimos, cada um dando seu ponto de vista sobre o passeio. Escolhemos novamente a parte otomana da cidade, mas em outro restaurante. Deixo aqui o nome e a nota fiscal, lembrando que éramos 4 pessoas. A verdade é que foi muito bom. Se animem a experimentar a comida local, porque realmente vale muito a pena. Depois do jantar, fomos descansar, sabendo que no dia seguinte ainda teríamos mais coisas para ver antes de partir para Mostar, outro destino lindo na Bósnia. Já com o carro, visitamos o Bastião Amarelo e o Bastião Branco, lugares de onde se tem vistas panorâmicas da cidade.
mas também onde se percebe a quantidade de túmulos. Uma lembrança arrepiante da história de Sarajevo. Nos despedimos da cidade com a firme promessa de voltar. Quando chegamos, não imaginávamos que iríamos gostar tanto de Sarajevo. A paisagem durante a viagem para Mostar também nos impressionou muito. E para finalizar, vamos com algumas informações práticas para organizar essa visita a Sarajevo. No blog, deixo o itinerário completo, organizado por proximidade. Lembrem-se de que nós fizemos em 2 dias, mas eu dedicaria pelo menos 3 dias inteiros para aproveitar tudo com calma. O hotel que escolhemos ficava bem no começo da parte otomana da cidade. Uma localização perfeita para explorar tudo a pé. O hotel era um pouco antigo, mas para nós isso não foi um problema e acabou sendo uma opção muito boa. Tinha estacionamento no local, algo muito importante se você vier de carro. Em julho, pagamos 90 euros por noite por um quarto duplo, com café da manhã incluído. Nós fomos de carro desde a Sérvia, em uma viagem que estávamos fazendo pelos Balcãs. Vou deixar um link de onde alugamos o carro. Vocês também podem voar direto para o aeroporto de Sarajevo pelo Omil, onde há opções de companhias aéreas. Vou deixar o QR aqui para vocês. Os restaurantes já mencionamos durante o vídeo, então não há muito mais a acrescentar, só recomendar que experimentem a comida local. Vamos para Mostar. Outro destino lindo na Bósnia nos espera, com paisagens espetaculares pelo caminho.